Margarida, começo por si para lhe perguntar se consegue compreender a mágoa e a frustração de António Costa. Antes de mais, boa noite, Patrícia, boa noite, Miguel. Bem, do ponto de vista humano, é normal que o Primeiro-Ministro, de alguma forma, não esteja satisfeito da forma como saiu do governo. Agora, estamos a falar de alguém com responsabilidades e, mais do que magoado, ele parece estar verdadeiramente amargurado e dispara contra todas as direções. Não só nesta entrevista, mas já hoje de manhã tinha dado declarações, disparou contra o Ministério Público, uma pessoa que está sempre a defender, ou diz que está sempre a defender a independência do Ministério Público, depois, quando é avisado, dispara contra o Ministério Público, dispara contra o Presidente da República, com que objetivo? Que é uma coisa incompreensível. Honestamente, as acusações e a forma como falou são uma tentativa de condicionamento à ação da Justiça e isso é absolutamente intolerável. E mesmo os ataques que faz ao Presidente da República, a propósito da questão da dissolução, era evidente que tinha de haver dissolução e de haver novas eleições. E o Primeiro-Ministro pergunta até se, face àquilo que é hoje público, se o Presidente da República e se a Procuradora teriam agido da mesma forma. Disse isso esta manhã. Dá vontade de perguntar ao Primeiro-Ministro se teria voltado, por exemplo, a nomear Vítor Scária como chefe de gabinete. Porque dá a ideia que a culpa é de todas as pessoas que estão à volta, menos do próprio. E o próprio é, desde logo, independentemente da questão do parágrafo, eu já disse aqui até em debate com o Miguel, independentemente do parágrafo, António Costa não tinha condições para estar no governo. Margarida, e no que diz a respeito ao PSD, ao que António Costa disse, dirigindo-se ao PSD, falou sobre o aeroporto, falou também sobre os Açores, a dizer que houve aqui um ensaio geral daquilo que o PSD poderá fazer a nível nacional. Como é que encara estas palavras? Essas palavras, esses ataques. António Costa está preocupado com o PSD e isso é bom sinal. É um adversário político, claro. Está preocupado e está de facto a perceber que vai haver não apenas umas eleições, como haverá um virar de página e um virar de rumo para o país. Agora, por exemplo, os comentários que faz em relação aos Açores são surreais, porque está a censurar um governo que, no ano em que teria eleições, vai ter de facto eleições, quando ele era Primeiro-Ministro com maioria absoluta e nem 2 anos de mandato fez. Eu acho que também é importante ter isso em consideração. Mas isso gera algum embaraço para o PSD? Não gera nenhum embaraço, porque lá está, António Costa é a última pessoa a poder dizer isso. Tinha uma maioria absoluta e desbaratou a maioria absoluta. E mesmo os ataques que faz ao líder do PSD, até há uma coisa, não sei se o Miguel, enfim, o Miguel é do Partido Socialista, mas há uma coisa que mais do que pelo PSD, como democrata, me choca. António Costa diz que só há uma alternativa. Em democracia não há só uma alternativa. Claro. E diz que qualquer tipo de afirmação não é nada democrática. Aí eu até, honestamente, interpretei quando diz que os outros 2 candidatos, que até são... É um atestado de minoridade aos 2 candidatos e parece que o está já a tutelar, que é uma coisa que eu, se por exemplo fosse do Partido Socialista, não gostaria de ver. Mas aquilo que me chocou mesmo foi a ideia de que só há uma alternativa. Em democracia não há só uma alternativa. E isto é um comentário muito pouco democrático. E, portanto, os portugueses saberão fazer a leitura dos acontecimentos e estou muito confiante com o dia 10 de março. E nesta leitura e nesta narrativa não teme que o PSD caia aqui na armadilha que está a ser ou que pode ser gerada por estas palavras? Não, eu acho que o PSD não se pode... tem de comentar, e o líder do PSD comentou logo a seguir à entrevista, não se pode desfocar daquela que é a prioridade. Porque há pouco, até foi a sua primeira pergunta, sobre a mágoa, não é? Uhum. Eu senti a mágoa, mas também senti uma falta de noção da realidade. É porque quando ouvimos o Primeiro-Ministro falar do SNS, do PISA, a desvirtuar os dados do PISA, que demos um trambolhão acima da média, porque a pandemia aconteceu em todos os países, é verdade. Mas nós caímos mais do que os outros países. E é isso que o Ministro da Educação e o Primeiro-Ministro não souberam explicar. E, portanto, nota um desfazamento da realidade. Quem está lá em casa não tem médico de família, vai às urgências fechadas. Vimos que a maternidade Alfredo da Costa não está a receber grávidas. Há 14 centros de saúde na região de Lisboa sem um médico de família. Sem um médico de família. E, portanto, quem sente isto no dia-a-dia... vê a entrevista do Primeiro-Ministro e acha que está a descrever outro país que não é o nosso. Miguel, entre as direitas. Contradições ou arma de arremesso eleitoral será esta do PS?
Bem, eu acho que se o Miguel tiver tanta curiosidade e interesse nas eleições dos Açores, pode ir comentar, vai ter agora um mês, porque vai haver eleições no dia 4 de fevereiro. O PSD vai estar mesmo concentrado em discutir. Se assim que fizer uma noite eleitoral dos Açores, cá estarei. Já sabemos que estás disponível para Já comentar. fica aqui o convite. Exatamente. O convite Mas o feito. PSD vai estar concentrado em falar dos problemas e apresentar soluções. Porque há muito pouco tempo estivemos durante cerca de 10 dias a discutir uma proposta do PSD do aumento do complemento solidário para idosos. Houve quem criticasse, houve quem porque concordou, outros discordaram. E é bom que a campanha se faça assim. O PSD já deu o Com seu quem é que contributo. vocês vão aprovar esse O aumento? PSD já deu esse contributo e é bom que o PS ainda não sabemos quem será, não é? Portanto, pode ser Pedro Nuno ou José Luís Carneiro, na próxima semana já vamos O PS saber. votará favoravelmente a esse aumento, mas quem é que mais que vai votar favoravelmente a Mas esse será aumento? bom sinal que o Partido Socialista tenha também a capacidade de trazer temas para a agenda e, portanto, a partir da próxima semana saberemos quem será o novo líder. O PSD já deu o seu contributo e é bom que a campanha seja feita nesse tom. Isso, Margarida, muito rapidamente, relativamente ao aeroporto, sente que António Costa quer aqui de alguma forma colar-se a uma herança no que diz respeito a este dossiê? Não havia muitas coisas a dizer e muitas contradições, porque, por um lado, a geringonça foi essencial, é uma ótima experiência, mas depois, quando não conseguiram alterar a lei, porque havia 2 municípios a impedir a construção do aeroporto, já não eram os parceiros da geringonça com quem andavam diariamente a aprovar diplomas. A culpa disso, António Costa, afinal, é do PSD. Também em política é preciso não só ter coerência como decência nos argumentos que se apresentam. Margarida Balseiro Lopes, Miguel Obrigada. Prata Roque. Boa noite a ambos. Muito obrigada pela vossa presença nesta edição.